falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que internamente volta a discutir se vai autorizar uma domiciliar para Jair Bolsonaro ou não. Essa é uma apuração que eu fiz em conjunto com a nossa repórter e apresentadora, a Beatriz Manfredini, que chega ao vivo, inclusive aqui na Jovem Pan em tempo real. Logo cedo a gente já tentava ouvir alguns nomes e eu vou adiantar um pouco do que eu conversei com alguns representantes hoje logo cedo, é que existe ali uma tentativa de um diálogo, de uma negociação com o Supremo Tribunal Federal para tentar convencer alguns ministros de que iriam levantar essa bandeira para acalmar os ânimos de ambos os lados, entre o Senado Federal e também entre o Supremo Tribunal Federal, que seria, de um laudo, ver a saúde de Jair Bolsonaro e confirmar que não tem como continuar ele em regime fechado ou na superintendência da Polícia Federal, e que seria, então, de levar essa informação, tentar um convencimento ao ministro Alexandre de Moraes para essa domiciliar. Então, essa negociação não seria diretamente com o Supremo sendo o ministro relator, mas sim conversando com outros ministros para levarem esse recado. E agora, a Beatriz Manfredini, que também conversou com outros nomes ligados a essa articulação, também nos conta o que ela ouviu. Com você, ótima tarde. Oi, Bruno. De novo, né? Agora ao vivo, a gente se falando, portanto, desde cedo nessa apuração conjunta, então, também com o Matheus Alione, editor-chefe aqui do site da Jovem Pan. Boa tarde também para a Márcia e para quem nos acompanha aqui em tempo real. Então, o que o Bruno dizia é exatamente o caminho que esses aliados do ex-presidente estão vendo nesse momento, né? Tentar o convencimento por outras maneiras, comer ali pelas beiradas, digamos, porque Alexandre de Moraes, que é o ministro ligado a essas decisões, que é quem pode mesmo tomar uma decisão de prisão domiciliar, é conhecido por essas medidas mais duras contra, então, o ex-presidente. O que a gente entende, o que a gente apurou, é que o Supremo Tribunal Federal, ele aqueceu de novo, esquentou de novo esse debate de talvez liberar essa prisão domiciliar, mas esbarra em alguns obstáculos. Eu ouvi, por exemplo, de alguns aliados do ex-presidente que há esperança agora no meio de que isso possa acontecer. A virada de chave ocorreu justamente por conta da queda do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana na cela ali, né, na sede da Polícia Federal. O que ocorreu, então, é considerado um novo fator para a defesa do ex-presidente, que inclusive entrou com esse novo pedido de prisão domiciliar. O que se fala nos bastidores é que preservar, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal sem prisão domiciliar, com esse agravamento do quadro de saúde, pode ser um fator complicador para a imagem do Supremo Tribunal Federal e também do governo federal e da própria Polícia Federal, frente, então, a uma parcela do eleitorado, e pode corroborar, sustentar uma narrativa de tortura ou de perseguição contra ele. Então, esses são alguns dos argumentos sendo utilizados para que esse debate esquente. Além disso, a gente também ouviu pessoas, e aí ligadas, por exemplo, à Casa Alta, ao Senado, por exemplo, que dizem que uma tentativa de prisão domiciliar e depois uma decisão pela prisão domiciliar poderia selar a paz entre o Legislativo e o Judiciário, que vem num atrito constante aí desde o ano passado. Inclusive, o Bruno conversou com o senador Isalci Lucas, que mandou também uma fala para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. Bem, acabamos de protocolar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma medida cautelar bastante fundamentada, com vídeos, com pareceres, com laudos, mostrando realmente as condições que estão impostas ao presidente Bolsonaro. Ele precisa urgentemente sair dessa prisão na Polícia Federal e ir para a prisão domiciliar humanitária. Não é possível que vão querer tratar o presidente, continuar tratando o presidente dessa forma, de vingança. Será que as pessoas querem que aconteça com Bolsonaro o que aconteceu com o Crezão? Será que eles querem matar o presidente Bolsonaro? Há quem diga, portanto, nos bastidores que foi exatamente por isso que a defesa do ex-presidente protocolou esse novo pedido de prisão domiciliar, porque está havendo essa esperança, essa lacuna, esse debate esquentando depois dessa nova queda por todos esses motivos que nós falamos.
O obstáculo principal, no entanto, é a tentativa de violação, lá no fim do ano, em novembro, do ex-presidente Jair Bolsonaro à tornozeleira eletrônica. Isso é um fator considerado suficiente para mantê-lo, então, em regime fechado e não em prisão domiciliar, e as discussões têm esbarrado neste episódio da tornozeleira, mas voltaram a esquentar, portanto, e a gente segue acompanhando o que pode acontecer nos próximos dias. É o que a gente espera e imagina, a partir do que escutamos aí das fontes, é que essas discussões devem se intensificar por agora, até o fim dessa semana. Bruno e Márcia. Ainda sobre essa conversa, né, Manfredini, com quem eu conversei hoje, eu ouvi que há uma avaliação lá no Supremo que o ex-presidente, estando na superintendência sobre o cuidado da Polícia Federal, é muito mais seguro, até na questão de uma saúde e na questão da segurança por conta dessa tentativa de romper a tornozeleira, porque em alguns momentos ele acabava ficando só na residência ou com alguns assessores, alguém estava viajando, integrantes da família não estavam lá, acabava tendo esse momento, né, de uma tentativa de romper esse equipamento ou de outras complicações. Então, isso é o que está implicando. Mas é importante ressaltar, essa conversa é dentro da ala da oposição. Não se fala em uma liberação entre a ala governista, então será necessário convencer, inclusive, o ministro relator Alexandre de Moraes. Essa informação já está no nosso site da Jovem Pan, é só acessar nas redes sociais, ler a íntegra dessa reportagem com diversos nomes, várias apurações para tentar entender sobre a domiciliar que volta a ser discutida, mas ainda enfrenta resistência. Esse é o nosso time da Jovem Pan, jogando junto desde cedo com a Manfredini e o Matheus Aleone, o nosso editor-chefe aqui do site da Jovem Pan. Esse é o timaço em tempo real. Nosso timaço também continua. Mano Ferreira, quero ouvi-lo sobre essa articulação, uma tentativa de convencimento. Não tentar convencer diretamente o ministro relator, e sim conversar com outros ministros para levar esse recado. Qual a intensidade desse recado quando chegar lá na ponta, de fato? Há uma condição de convencer o ministro Alexandre de Moraes? Pois é, Bruno. Primeiro, fazer aqui a parabenização pela apuração do nosso time. Essencial aqui, esse furo da Jovem Pan. Eu diria, Bruno, que dentro desse contexto político atual, a gente não pode descartar também as demais notícias que estão no entorno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estamos vivendo um momento de crescente questionamento a respeito das posturas e até da legitimidade, muitas vezes, do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que a temperatura, de um ponto de vista político, para a Suprema Corte fique um pouco mais complicada, de um ponto de vista de como que você banca a manutenção de uma prisão num contexto em que, historicamente, nós somos, digamos assim, generosos de um ponto de vista da administração de prisões mais humanitárias, né, da concessão de prisões domiciliares para pessoas de alto poder na República, todos os ex-presidentes, né? O ex-presidente Collor, numa situação de saúde claramente menos grave do que o presidente Bolsonaro, conseguiu a sua prisão domiciliar. Ou seja, juntando todo esse contexto, tem um caldo aí que pode levar ao convencimento do ministro relator Alexandre de Moraes a conceder essa prisão domiciliar, até como uma forma de diminuir essa pressão que vem sendo sentida pelo Supremo Tribunal Federal nos outros desdobramentos relacionados, por exemplo, à crise do Banco Master. Então é aquela história, você precisa escolher quais são as batalhas de cada momento, não dá para lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Então, eu diria que, nesse contexto, acho que é muito mais possível que vejamos uma medida que faça o relaxamento da prisão do presidente. Agora, se não tivesse havido aquele episódio da tornozeleira, eu iria até adiante. Eu acho que o presidente já estaria em casa. Emerson, eu também quero ouvi-lo sobre essa articulação para tentar uma domiciliar ao ex-presidente, e os aliados acabam a todo instante usando o exemplo de Fernando Collor, que conseguiu
essa domiciliar, alegando algumas complicações. O seu advogado, né, inclusive chamou muita atenção naquela audiência que o advogado elencou várias complicações e Fernando Collor disse, não, eu não tenho nada disso, eu estou com a saúde ok. Ainda assim, ele conseguiu a domiciliar. E a situação do ex-presidente, será que, alegando essas complicações de saúde, seria a tentativa chave de conseguir a domiciliar ou somente isso ainda não será o suficiente? Pois é, Bruno, na verdade tem um viés de que legal, né, na parte legal, o ex-presidente tem condições não só legal e humanitária de cumprir essa pena em regime domiciliar. Na verdade, o que se trata não é algo de extrema legalidade, na verdade é algo seletista, né? Depende de quem é o personagem, quem é o protagonista para o pedido. E também, com esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro, traz novamente o STF ao protagonismo, né, a pauta central de um debate. Debate esse que gera novas possibilidades aí de um debate não só sobre o questionamento das decisões da Suprema Corte, mas também a critério de equalização de lei sobre segurança pública e, sobretudo, a estabilidade, né, democrática dentro do Brasil. Então, isso é proposital também para colocar em pauta os atos da Suprema Corte, que isso traz um desgaste natural para a Suprema Corte, sem contar as inúmeras possibilidades que já foram criadas. E, sem dúvida, o presidente, o ex-presidente da República, tem condições plenas de cumprir essa pena em regime domiciliar. É óbvio que ele em casa, como o próprio Bruno disse, de que ele, na superintendência, teria condições clínicas muito mais favoráveis de poder um pronto-socorro ali, como já aconteceu, do que estar no seu domicílio, mas essa causa humanitária, estar próximo aos seus entes queridos, numa zona de conforto, dentro do seu ambiente particular, traz, sem dúvida alguma, um resultado muito mais eficiente, isso comprovado, de que possa trazer uma tranquilidade, principalmente psicológica, ao presidente que vem passando por problemas nesse sentido, mas, sobretudo, esse cabo de força que se cria entre o direito e a parte política traz ao cenário nacional essa discussão que, sem dúvida alguma, a gente espera que haja uma equalização em pró da honestidade, né, jurídica, que a gente pode dizer assim, porque as leis tratam de uma maneira e, como eu disse, não se trata de legalidade, mas sim de uma seletividade.